Esse é o Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez, está participando com a gente através do Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. E no comecinho desse bloco, antes da gente voltar aqui com a conversa com a Camila, ela é advogada, especialista em direito digital. A gente está falando sobre cidadania digital, a nossa conduta no meio online, nossa identidade, ética, a nossa sexualidade também exposta na internet. A gente está falando sobre tudo isso no programa de hoje, está show de bola, você não pode ficar fora dessa, tá bom? Mas no comecinho desse segundo bloco tem aqui o nosso amigo Sidney Oliveira com Se Liga Geração. Olá pessoal do Conexão, hoje eu queria falar de apego. Você já viu essa palavra? Tão fofinha, né? Apego. A gente costuma falar, nossa, é tão apegado a fulano, tão apegado àquelas coisas. Mas tem um perigo aí quando a gente entra nessa questão. O apego é uma característica que o ser humano detém de grudar nas coisas. Eu não tenho outra palavra. É como se fosse um chiclete. Nós grudamos em coisas, em pessoas, em verdades, em comportamentos. E aí eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, se apegar a coisas é absolutamente inútil nos dias de hoje, porque as coisas têm um tempo de duração. Para ser bem sincero, qualquer coisa tem um prazo de validade, qualquer coisa. Seja automóvel, seja uma calça, seja um sapato, um tênis, um caderno, um livro. Só que nós atribuímos valor a algumas coisas. Você já percebeu que às vezes a gente gosta assim daquele caderno que nós usamos no ginásio e que naquele caderno estão anotações daqueles amigos tão importantes pra gente e a gente não quer jogar fora esse caderno? Tudo bem, aí existe uma coisa que a gente fala, é valor sentimental. E a gente se apega a essas coisas. Só que nos tempos atuais nós estamos nos apegando a muitas coisas, inclusive aquelas que já não têm mais utilidade nenhuma. Você já reparou que no seu armário provavelmente tem aquele par de tênis que você já não usa há uns 2 ou 3 anos e tá lá? Ou então aquela calça jeans que não é mais nem moda e, para ser bem franco, nem cabe mais em você, mas você guarda lá. Talvez numa ideia de que você vai emagrecer ou que você vai voltar àquele corpo que você tinha 3, 4, 5 anos atrás. E sabe o que acontece? Esse objeto, ele acaba se deteriorando e perdendo inclusive a utilidade original dele. Com o tempo, você vai perceber que a gente vai se apegando a tantas coisas que a gente vai precisando de mais espaço para guardar coisas. E a gente vira acumulador, de tanto que a gente se apega às coisas. Bom, nesse item das coisas, eu tenho uma recomendação. Fique um pouco mais leve. Se desapegue daquilo que ainda tem utilidade e passe para as outras pessoas para que aquilo que foi gasto para gerar aquele objeto ainda possa ser de utilidade para alguém. Então, se desapegue de coisas. Até parece comercial de site, né? Bom, tem uma outra coisa que também a gente se apega, e esse é um pouco mais sutil. Cuidado quando você se apega a comportamentos, a costumes. É claro que a gente precisa ter nossas tradições, é claro que a gente precisa ter aqueles comportamentos que são úteis pra gente. A gente chama isso de valores. Nesses você tem que se apegar. Agora, tem alguns comportamentos que já não valem mais para a realidade atual. Esses comportamentos, quando a gente se apega demais a ele, a gente se torna radical. Cuidado quando você se apega demais às coisas e não percebe que isso tem que ter um propósito nos dias de hoje. Se não tiver o propósito, desapega. Valeu, pessoal. A gente se encontra no site e a gente se encontra nas redes sociais. Tchau! Sidney Oliveira, obrigada, viu? Um parceirão aqui do Conexão. E esse vídeo você pode assistir e compartilhar quantas vezes você quiser lá no nosso Facebook, tá? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Bom, voltando aqui, Camila, para o nosso bate-papo, tem uma galera mandando aqui, falando que sim, que se considera ético, que tem algumas coisas que fazem erradas, assim, mas já estão tentando ter uma nova conduta nas redes sociais, principalmente nesse momento está fervilhando no país, que é a política. Exatamente. E tem gente assim, a rodo, xingando os políticos e tendo uma postura agressiva até com os amigos, né? Teve amizade, gente, desfeitas por conta de política no país. Pessoas próximas a mim, assim, discutiram feio mesmo, ficaram chateadas por conta dessa postura. E foi online, viu? Não foi uma discussão de roda de amigos, Exato. foi no online, Sim. porque se sentiram ofendidos. E aí, a nossa postura diante dessa crise política que a gente está vivendo, Camila?
Infelizmente, o que a gente vê hoje não é mais uma discussão de ideias, é uma discussão de ofensas. Né? Então, as discussões não são eu concordo com A, eu concordo com B, entendo que temos um programa adequado para isso, um programa inadequado para aquilo. Hoje, a discussão é de ofensas. Então, são xingamentos e que ultrapassam a liberdade de expressão. Então, mesmo quando a gente vai falando de políticos ou de pessoas públicas, a nossa liberdade de expressão ela não se sobrepõe a outros direitos. Ela está no patamar de todos os outros direitos, né? Direitos como honra, como imagem, como privacidade. Agora, uma dúvida que surgiu foi de uma amiga nossa. Ela falou assim, tá, mas todo mundo tá xingando, por exemplo, a Dilma. E aí, a Dilma vai processar todo mundo? Se ela quisesse, sim. Se fossem situações, né? Porque, vejam, olha o tipo de coisa e aí... Neste momento específico que a gente está falando tanto de estupro essa semana, também do respeito à mulher, né? A gente vê muitas questões assim, o político tal foi incompetente, o político tal foi corrupto, mas com relação a ela a gente vê muitas coisas do tipo, eu vi esses dias uma matéria, gulosa, que é absolutamente irrelevante para a sua profissão, né? Vagabunda. Olha só, termos muito fortes. Muito fortes. Né, e que extrapolam uma crítica ao trabalho realizado. Uma discussão política, né? Vai além do que é a política. Né? Vagabunda ou gulosa não são temas que tenham qualquer relação com o trabalho realizado. Você pode fazer uma crítica e, sem dúvida, a nossa lei garante a liberdade de expressão. Mas é lógico que se a gente ultrapassar esse limite de liberdade de expressão, a gente pode responder por isso. Olha aí. Aquele velho ditado, né? A sua liberdade vai até onde começa a o liberdade direito do outro. Né? Exatamente. Agora, já que você citou o caso da garota do Rio de Janeiro, que foi algo que realmente mexeu, comoveu o país, criou um movimento, né, contra a cultura de estupro. E agora a gente está falando de cultura, porque não foi uma pessoa que se expôs ali, né, ou expôs a menina, foram mais de 30 homens. Então, quando a gente fala de mais de uma pessoa, já é uma cultura. Isso é muito sério, né? Agora, isso aí começou a viralizar nas redes sociais. Né? Esse caso, ele mostra muito pra gente como a tecnologia pode nos colocar na situação de vilão ou numa situação de boa utilização, né? Aquele rapaz que fez o vídeo da garota naquela situação com o intuito de expô-la, primeiro ponto que as pessoas precisam entender, há o crime do estupro, mas também há o crime da divulgação das imagens. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o crime de pornografia infantil. Então, a partir do momento que ele divulga as imagens, que ele publica e compartilha essas imagens, ele paga por isso, há uma responsabilidade criminal por isso. E aqueles que também fazem o download e armazenam essas imagens também podem ser responsabilizados. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essas duas condutas criminosas. Não só quem publicou ou compartilhou na rede, mas quem... Também. Exatamente, quem consome. Então, acho que o primeiro ponto importante de entender nesse caso há o crime específico ali do mundo físico, mas há o crime do mundo virtual também, que pode ser penalizado. O segundo ponto importante mostra que como alguém usou para humilhar a garota e como, ao mesmo tempo, a tecnologia foi usada para as mulheres se defenderem. Né, e virar um movimento enorme que tomou conta do país e teve repercussão mundial. Talvez se não tivesse a internet, a gente não tomaria conhecimento desse tipo de crime e não haveria uma repercussão como essa. Então, a tecnologia ela pode nos colocar nos dois lados, né? Pode ser muito boa ou muito ruim. A gente precisa escolher o lado que a gente quer estar. Inclusive, no depoimento da própria menina, ela falou que se não fosse o vídeo ter sido divulgado, talvez ela nem tivesse Teria ido. coragem de denunciar. O que acontece com muitas mulheres, né? Que são violentadas e como... O caso não tem uma repercussão, ninguém fica sabendo, tem um problema da vergonha, né, da culpa. Em relação aos crimes virtuais, especialmente aqueles relacionados à sexualidade, então exposição da intimidade e tal, na sua maciça maioria as vítimas são mulheres. Né? Na sua maciça maioria são meninas, são jovens. Aqui no Brasil foi feito um estudo que mostrou que mais de 50% dessas vítimas têm até 25 anos e que 25% têm de 12 a 17 anos. Então, a gente está falando de um jovem que provavelmente vai ter sua vida destruída. Né? E muitas vezes não adianta mudar de país, mudar de bairro e tal, porque está na internet, está para o mundo inteiro ver, não está ali só para a sua comunidade ver. Agora, esse lance da sexualidade, né, do jovem expressada ali no meio online é realmente algo que a gente precisa pontuar, porque na vida real a pessoa não se comporta daquele jeito, né? Às vezes você vê um jovem, tá normal, tá tranquilo, né? Enfim, vestido adequadamente, enfim.
normal. E quando vai para a internet, você olha a foto de perfil, uma foto sensual, umas meninas de biquíni. Ainda posta versinho bíblico. Né? A menina, enfim, se expondo de uma maneira assim. Não só a menina, o menino também, né? Como que a gente pode lidar com essa questão da nossa sexualidade no meio online? Eu acho que primeiro isso tem que ser uma coisa da nossa vida privada. Não pode ser para o mundo inteiro ver, né? Não é algo errado, não é algo punível, mas é algo que faz parte da sua vida particular. Não há necessidade de uma exposição. O segundo ponto é que quando você se expõe assim na internet, você abre a porta para muitas coisas que talvez você não queira receber, né? Porque você não está falando só com os seus amigos, com o seu namorado ou no grupo fechado. Você está se expondo para o mundo inteiro. Eu já atendi vários casos de pessoas que postaram foto desse tipo e fotos foram cair, por exemplo, em sites pornográficos. Né? E pessoas que foram contatadas como se fossem, por exemplo, garotas de programa, sendo que não tinha nada a ver, mas por conta de uma foto que foi copiada e que se colocou num outro lugar, num outro contexto. Então, é muito importante saber que você está abrindo a sua porta. Escolha para quem você quer abrir, né? O que você quer mostrar para o mundo do lado de fora. Acho que uma reflexão que a gente tem que fazer é por que eu estou postando esse tipo de foto? Exatamente. Será que eu não estou com alguma carência, alguma coisa que eu preciso arrumar aqui no offline para poder não estender para o online? A gente fala hoje que vive nessa sociedade do espetáculo, né? Tudo precisa ser compartilhado o tempo todo, tudo precisa ser exposto, a vida precisa ser escancarada, mas deixe algumas partes da sua vida para você, para a esfera privada. É até mais gostoso, você vai com certeza se divertir mais. Aí, Chipolin, a Camila tá mandando ver aqui, eu acho que são dicas preciosas. Principalmente vindo de um profissional do direito que conhece, sabe o que é um direito, o que é um dever. Isso é bacana, porque muitas vezes a gente cobra muito os nossos direitos, mas esquece dos nossos deveres. Das nossas obrigações. Até quando você estava comentando dessa questão aí, né, das fotos sensuais na internet, e muitas vezes a pessoa posta, não é nem nada pornográfico, é apenas uma pose, um biquinho, um negócio. Uma insinuação, né? E que eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver, principalmente para o pessoal que está assistindo a gente em casa, que a maioria do pessoal que está assistindo ao Novo Tempo são cristãos, independente de denominação, mas eu não consigo entender uma pessoa que coloca uma foto toda sensual, uma pose e uma mensagem bíblica lá embaixo. Eu não consigo ver relação entre a mensagem bíblica, o que ela quer passar, com a pose que ela está colocando. Mas muitas vezes, ainda mais nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade carente. A gente está super conectado, mas também desconectado, né? Tem pessoas por perto, mas pouco próximas. A gente tem muitas pessoas ao nosso redor, mas sem ligação. Às vezes, na sua própria casa, né? As pessoas ao redor e tal, seus pais, enfim, seu cônjuge, não sei sua realidade, mas pouco próximas. Por quê? Que a gente está conectado com o mundo, mas esquece ali do real, Sem né? dúvida. E aí a gente acaba ficando carente. Então, às vezes, um adolescente, um jovem posta uma foto lá, cada curtida que ele recebe é como se fosse um prêmio. E é muito mais interessante você ser reconhecido, né, como alguém que gera um conteúdo legal, como alguém que traz coisas boas, como alguém que acrescenta, do que como alguém que simplesmente mostra o corpo e acaba por ali, né? Exatamente. Agora, doutora, assim, rapidinho, se de repente você tiver alguma... É claro, não é o foco do programa hoje, mas como profissional da área, você atende muitas pessoas que convivem com esse tipo de ou disposição, superexposição na internet, alguns crimes na internet e tal. Mas qual que seria, de repente, a causa principal dessa geração hoje estar com esse tipo de comportamento na internet? De repente, educação, são as referências? O que seria o principal motivo disso, né? Eu vejo muito a educação como um ponto essencial, como um ponto-chave. São várias as situações que são ilícitos, que geram processos, mas que a pessoa achou que era só uma brincadeira, que não tinha problema. E é o que eu sempre costumo dizer, né? Brincadeira só é brincadeira quando ninguém se ofende. Se tem alguém ofendido, deixou de ser brincadeira. Exato. Né? Então, a falta de conhecimento sobre o comportamento adequado e esse distanciamento, né? Acreditar que eu sou anônima na rede e acreditar que a internet é um mundo sem lei nenhuma, que eu posso fazer o que eu quiser, parece que tira um pouco os freios sociais das pessoas. E nessa elas acabam praticando condutas ilícitas que viram disputas judiciais. Seria uma falta de limites? Uma falta de limites, que reflete um pouco o que é a nossa sociedade. Exato. Infelizmente. Olha que legal, tem o Matheus aqui, o Matheus ele é de Itapaé, no Ceará, e ele escreveu assim, olha, o assunto de hoje está muito interessante, estou ligado, não estou conseguindo piscar. Eu estava pensando aqui a respeito há alguns dias, porque eu percebi que o tom da minha voz é importante para o entendimento das pessoas para quem eu falo no dia a dia. E isso pode acontecer também no mundo digital, mas no sentido assim, não por causa da minha voz, mas o que eu escrevo pode ter um sentido diferente do que eu quero passar
pela minha voz. Sem dúvida. Né? Tem um caso super interessante que aconteceu com uma jovem americana. Ela era diretora de comunicação de uma grande empresa e ela resolveu ir viajar para a África do Sul de férias e durante a viagem ela fez um post no Twitter dizendo o seguinte: estou indo passar minhas férias na África, tomara que eu não pegue AIDS. Me esqueci, brancos não pegam AIDS. E a sua primeira reação é essa. Isso é um comentário racista. Mas por quê? Você não conhece a vida dessa pessoa. Essa menina, a família dela é da África do Sul, a família dela era uma ativista política, era do partido do Nelson Mandela. Então ela quis fazer uma ironia no sentido, olha, americanos, vocês vivem aqui numa bolha, né? É óbvio que pessoas de qualquer raça, de qualquer crença, de qualquer origem pegam AIDS. Então é uma brincadeira tão evidente que é uma ironia. Mas ela foi completamente destruída na rede, né? A gente fala que são as novas fogueiras das bruxas, né? As pessoas julgam, condenam, impunem, sem ter nenhum processo, nada. Sem saber se é verdade ou se é mentira. Fato é que hoje ela fala que ela, além de não conseguir um emprego, né? Foi desligada do emprego, como alguém que trabalha com comunicação, se comunica desse jeito. E ela fala que hoje ela não consegue nem arrumar um namorado, porque as pessoas, quando jogam o nome dela no Google, encontram essa história e pensam que ela é uma maluca racista. Quando, na verdade, foi só uma ironia. 140 caracteres, ela conseguiu destruir a vida dela. Uau! Isso é um fenômeno. A internet, ela é um fenômeno. A gente não tem mais... Essa história de que é terra de ninguém, que foi o que a gente estava discutindo aqui no primeiro bloco, não tem mais nada a ver. A internet, hoje, ela precisa ser tratada como espaço público. Sem dúvida. Pense que tudo que você faz no mundo virtual pode virar prova no mundo real. Não faça provas contra você. Muito bem, a gente está indo já para o terceiro bloco. O programa passa rapidão, mas ainda a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui para fechar legal esse tema. E é claro, você, né, dessa discussão, dá para você pesquisar mais, repensar sua conduta no mundo online, espalhar isso para os amigos. Por que não discutir isso, né, com os teus amigos, com a tua família, enfim, isso realmente é muito importante. Conexão sempre tá ligado nos assuntos importantes e quer passar para você o que há de melhor, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho, 2 minutinhos, não sai daí. Meu nome é Tieme, eu falo aqui da Irlanda e eu venho aqui para convidar vocês a seguir o Conexão Jovem no Facebook e no Instagram. No Instagram é @pgconexão e no Facebook é Conexão Jovem Oficial. Beijo Brasil, beijo mãe!